Deus, nós queremos te agradecer, Deus, por cada vida. O Senhor é importante. Nós pedimos a tua ajuda, a tua bênção, que o Senhor possa ministrar os corações. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Hoje é o último dia, e não menos especial, pensei em falar um pouco sobre alguns princípios bíblicos de como nós podemos fazer relacionado à mordomia, a cuidar daquilo que tem chegado em nossas mãos. Porque nós ouvimos um pouco em como aumentar, em como ter iniciativa, em como poupar, em como enxugar os nossos orçamentos. Ouvimos um pouco de como fazer dinheiro, de como criar investimentos, ou de como dar algum passo que comece a acontecer alguma coisa. Alguns viram 1 ou 2 ou 10 episódios de O Sócio, né? Então nós temos vários canais no YouTube de pessoas que vão te dar toda uma orientação de como desenvolver. Só que o interessante é que muitas pessoas que têm a capacidade, o treinamento, a informação, elas estão com braços cruzados. Vou te dar um exemplo. Hoje, pela tarde, eu recebi uma ligação do Banco Itaú e um assessor de investimento da corretora Itaú começou a conversar algumas coisas comigo. Eu perguntei sobre alguns investimentos e no final da conversa, Sérgio, o nome dele, eu perguntei: qual investimento você tem feito desses? E ele começou a mudar de assunto. Eu comecei a ser um pouco mais direto na pergunta e qual investimento? Ele sabia dominar tudo. Taxa Selic, CDI, ações, isso, aquilo, fundo monetário. Cada termo, eu aproveitando que ele me ligou, podia perguntar. No final ele falou assim, eu tenho outras vias. Eu falei assim, quais? Ele é previdência. Eu falei assim, por que você não faz algum investimento para depois você falar com um pouco mais de segurança? Porque muitas das vezes nós recebemos a informação, mas nós paramos na ação. Tem muitas pessoas que sabem muita coisa. O único problema é que elas nunca agem. As ideias são maravilhosas. O único problema é que elas nunca saem do papel. Então, muitas das vezes, nós não precisamos de mais informação, nós precisamos de ação. Nós precisamos sair do campo de estar parado para fazermos alguma coisa. Esses dias eu recebi uma notícia, eu fiquei muito animado, que eu tenho um cunhado, os dois, ele e minha irmã, encontram num quadro de desempregado. Acho que eu falei que esses dias. Minha irmã é engenheira civil, técnica em contabilidade, experiência em empresa de 5 anos, 3 anos em outra empresa, um currículo exemplar, né? Tem uma família, isso gera uma responsabilidade maior, mas desempregada. E agora ela começou a fazer empadinha, meu cunhado está vendendo um curso à noite. Eu fiquei animadíssimo. Acho que eu só não falei com eles por vergonha. Minha mãe me deu a notícia, eu falei assim, rapaz, glória a Deus, você fez alguma coisa. Porque esperando um milagre, esperando alguma coisa, mas não tinha ação. E toda ação, ela provoca uma reação. Nós precisamos agir. Não é na doideira, não é loucura, mas precisamos fazer alguma coisa. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas. Capítulo de número 21. Lucas, capítulo de número 21, versos 1 ao 4. Lucas 21, versos 1 ao 4. Amém? Diz assim, estando Jesus a observar
viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Quando nós olhamos para finanças, nós precisamos lembrar que o local que nós estamos ouvindo sobre finanças é uma igreja. Você professando uma fé ou não, você vai ouvir sobre fé, não é? Esse ambiente aqui, ele é um ambiente onde nós queremos falar de algo que nunca acaba, que nunca vai se deteriorar. A Bíblia nos diz para nós ajuntarmos onde a traça e a ferrugem não corrói. Alexandre o Grande, antes da sua morte, fez 3 pedidos. Ele falou: olha, eu gostaria que quando estivessem carregando o meu caixão, minhas mãos estivessem do lado de fora. Eu gostaria que quando estivessem andando, fosse jogando minhas fortunas no chão, meus tesouros. Eu gostaria que os melhores médicos carregassem o meu caixão. E perguntaram: para que isso? Eu quero mostrar que os melhores médicos não conseguiram me dar a vida de volta. Eu quero mostrar que tudo aquilo que eu conquistei está ficando aqui nessa terra. E eu quero mostrar que as minhas mãos se encontram vazias. Você já observou que alguns anos atrás, coloca aí 50, 40, quase ninguém tinha um plano de saúde? E as pessoas viviam naturalmente sem isso? Não era? Você já observou que nós conseguíamos ter muito mais filho e menos problema? Vou falar com a minha esposa de ter mais um filho hoje, ela já me olha estranho, né? Não, 2 já. Eu gostaria, talvez, ter 9, 10, 12 filhos, pode rasgar suas vestes, não tem problema. Que é bonito você ver o avô ali sentar com aquele monte de filho, aquele monte de neto, eu acho uma cena muito bonita. Aquele pai que tem 9, 10 filhos, é uma coisa assim, acho que é valoroso. Muitas pessoas no final da vida estavam pensando assim: poxa, eu podia ter mais um filho. Mas às vezes nossa concentração está em tantas coisas que nós deixamos de viver. Nós deixamos de usufruir. Uma certa criança chegou para o seu pai rico e falou assim: pai, brinca comigo. Ele: não, filha, não dá hoje. Toma aqui um dinheiro, compra um presente. Próxima semana: pai, fica comigo só um pouco. Ô, meu amor, agora o papai não dá, é que vai com sua mãe no shopping, toma um dinheiro. Foi passando 1 mês, 2, um dia ela falou: pai, quanto é o dia do senhor? O pai falou um valor alto, o empresário, vamos supor, R$1.000. Ela: papai, toma aqui, eu juntei o dinheiro, você pode passar um dia comigo? Porque os nossos valores precisam ser mudados. E nós vamos falar um pouco hoje sobre mordomia. Meu amado, para que você quer dinheiro? Deixa eu fazer uma pergunta básica primeiro. Você ama Jesus? Jesus é a pessoa mais importante para você? Amém? Charles Finney, quando ele perdeu sua esposa, ele começou a chorar, lamentar, no livro de Memórias de Charles Finney. E Deus começou a dar uma dura nele. Ele falou assim: então você está triste porque ela está comigo. Então você está aí sofrendo porque ela está comigo. Você está aí nesse estado porque agora ela está comigo. Não é? Então, já que nós valorizamos tanto Jesus, por que não canalizar esse crescimento financeiro para avançar com o reino de Deus?
Por que não desenvolvermos para fazer mais para Deus? Na última sexta nós falamos da parábola dos talentos. Aquele que mais recebeu condenação foi o que não produziu nada. Foi aquele que cavou um buraco e enterrou. Então não pensa que ficar com os braços cruzados vai fazer bem para você, que não é verdade. Não pensa que não fazer nada vai te ajudar. Porque Deus ele vai cobrar de cada um segundo a luz que tem. Deus não vai aliviar para ninguém. E nós precisamos começar a desenvolver nossa vida para fazer com que o reino de Deus avance mais. E o interessante é que Jesus ele ressalta essa mulher como uma mulher especial. Essa mulher ela pega 2 moedas e ela faz um ato. Não estou falando para você trazer nada, tá? Mas ela faz um ato de fé. E o que Jesus quer ensinar nisso? Eu devo dar tudo? Como que funciona? O que Jesus gostaria de nós? Eu acredito que Deus gostaria que nós pensássemos no Evangelho. Que nós pensássemos no crescimento do reino de Deus. Tem pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Tem pessoas que não têm oportunidade de ouvir uma boa mensagem. Eu sei que aqui tem uma boa mensagem. Vitor e esposa estavam indo lá no seminário, lá onde o vento faz a curva, lá em Dias d'Ávila. Ouviu uma palavra. Binho, Nanda, falei assim, rapaz, tem um negócio lá perto de você. E um dia ele brincou comigo, está com ciúme? Assim, de forma alguma. Minha visão é reino. Vou ficar triste porque você está congregando e está recebendo bom alimento? Sou carnal ou espiritual? Meu coração deve pensar como o coração de Deus. Igual quando você descobre que um irmão caiu, se você fica alegre, eu quero te dizer que seu coração não está parecendo o coração de Deus. Porque o coração de Deus se regozija quando alguém conserta. E a pessoa, ah lá, está vendo? Ô bom. Quando eu vejo que alguém caiu, eu penso assim, eu preciso vigiar mais. Ainda mais se for um pastor, um líder, alguém de frente. É uma dica, eu falo assim, opa, deixa eu ficar mais atento. Deve ser meu coração, deve ser o seu coração. E essa mulher, o que chamou a atenção de Jesus, foi ela repartir aquilo que ela sentiu. Meus amados, tem muitas pessoas trazendo migalha para Deus. Eu gostaria de dizer, talvez seus 10% pode ser uma migalha. Que vamos supor que você tem 20 mil de orçamento. Talvez você não sente. Talvez aquilo não é uma pancada para você. 1 Crônicas 21, nós vamos ver Davi. Davi ele tem um problema. Ele precisava oferecer um sacrifício rápido. Ele havia pecado. Ele havia contado o povo, confiado no número de guerreiros que ele tinha. E agora ele precisava de oferecer um sacrifício. E ele chega para o dono da vinha e fala, rapaz, eu preciso oferecer um sacrifício aqui. E Araúna fala assim, ó, está aqui os paus, a madeira, o animal, o terreno, fica à vontade. Davi fala assim, não, eu não posso oferecer um sacrifício que não me custe nada. É um princípio. Abraão, quando os reis de Sodoma voltaram, quiseram dar para ele algumas coisas, ele falou assim, não quero nada, dá para esses outros reis. Dá para quem me ajudou aqui, eu não quero. Para que amanhã ou depois vocês não falam que vocês que enriqueceram Abraão. Então nós precisamos identificar os princípios. E a palavra diz, quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Meu querido, é errado querer mais dinheiro? Não. Agora, é errado não ter um propósito.
Porque se o dinheiro for talvez aumentar demais sua vaidade, não é bom você ter. Talvez uma boa oração para você fazer seria Provérbios 30. Deus não me dá nem muito, também não me dá pouco. Não me dê muito para que eu tendo muito eu me esqueça do Senhor. E não me dê pouco para que eu venha roubar. Está lá a oração. Nós precisamos entender, porque infelizmente muitas pessoas, na hora que começa a pegar o dinheiro, aí aparece agora um emprego que é no dia do culto, agora o emprego é mais longe, você tem que deixar de congregar, e tudo vem de Deus, né? Aí você começa a pôr na balança, quem que é mais importante mesmo? Qual o último sacrifício que você fez para Deus? Não estou falando financeiro não, qualquer um. O que você colocou no altar? Quando eu comecei a namorar, eu fui perguntar ao pastor Larry, falar com ele, pastor, eu estou gostando de uma moça. Ele me falou só uma coisa, ele não perguntou como ela era, nada. Ele falou assim, fique com a mão aberta, se Deus pedir, você dá. Quantas vezes eu orando, eu falava assim, Deus, quer que eu termine agora? Eu já tenho pensado até nas minhas filhas. Tem hora que é tão gostoso aquele elo, é de Deus. Eu não tenho a capacidade de fazer com que ela viva mais um dia. Eu não tenho. Eu não tenho a capacidade de proteger elas o tempo todo. São de Deus. E no dia que elas ficam maior no coração, Deus vai pedir para pôr no altar. A vida financeira é a mesma coisa. Nós precisamos começar a direcionar aquilo que às vezes nós vamos sentir. Nós precisamos direcionar aquilo que às vezes realmente vai fazer falta. Sabe por quê? Se nós queremos mais e nós administramos mal, por que Deus vai dar mais? Qual motivo eu quero desenvolver? Então agora esse desenvolvimento financeiro, ele também deve estar relacionado com aquilo que eu quero fazer para Deus. Quais são os seus propósitos? Quais são os seus objetivos? Você gostaria de fazer uma congregação da Batista Teocrática lá na cidade da sua mãe? Então é para isso que você gostaria de desenvolver financeiramente? Você tem um terreno lá e agora você gostaria de construir? Você gostaria de se capacitar, receber o treinamento do pastor? Você gostaria de desenvolver um trabalho lá na ilha? Quais são os seus planos ministeriais? Ou você gostaria de andar num carro um pouco melhor? Ou você gostaria de provar, né? Tem até música, quem passou na prova e não me ajudou, né? Agora vai me ver, né? Então eu agora ali por cima. É o que Deus quer. Meus amados, se no básico você já está devendo para Deus, que é nos dízimos, se atente. É sério. Eu um dia dentro de um seminário, eu vi um rapaz que não dava dízimo, eu olhei, eu não achei que aquilo poderia ser real. Assim, é mesmo? Me deu um negócio. Será que a igreja tem esse problema? Ser mordomo de Deus começa com fidelidade e integridade. A Bíblia dá uma promessa, se você for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Meus amados, é um mistério a questão do dar. Eu não estou falando de doideira, eu não estou falando de campanha egoísta, não. Porque às vezes tem uma campanha que você está dando, não é com amor, você está dando porque tem uma promessa que você vai receber. Não é nem que você foi iludido, não. O egoísmo está tão forte que quando alguém faz uma proposta e você vê que funcionou na vida do outro, você fala, agora é eu. Não é? Tinha um certo mendigo com seu marmitex,
comendo lá, e passou um homem todo elegante em um cavalo. Aquele homem olhou para o mendigo e falou: me dê um pouco de seu arroz. O mendigo olhou: que nada, dou não. Me dá um pouco do seu arroz. E o mendigo, depois de muita luta, pegou um bago, deu na mão daquele homem elegante. Aquele homem pegou, fechou a mão e devolveu. E agora era uma pepita de ouro. O mendigo olhou: leve todo o meu arroz, né? E aquele homem falou assim: agora não dá mais, você perdeu sua oportunidade. Eu estou para ver uma pessoa que é fiel na sua vida financeira, uma pessoa que é interessada nas coisas de Deus, não melhorar a sua vida. Pode ser um senhor, pode ser uma senhora. Eu fico vendo minha mãe, eu admiro minha mãe, uma pessoa que eu admiro, informação pouca, está com idade um pouco mais na frente, mas fala do dízimo para ela, fala de oferta missionária. Não aceita não viver assim. E sempre tem um dinheirinho. Nunca ouvi que o nome foi para o SPC. Fidelidade. Pega a vida de uma pessoa que você vê que ela é fiel, íntegra na área financeira, se está faltando alguma coisa. Então há uma necessidade de você estabelecer o que você quer fazer para Deus. Eu conheci um jovem com o apelido de Todinho, lá em Minas Gerais. E um dia Todinho, ele tinha uma empresa da Oi, isso talvez há uns 10 anos atrás. Ele falou comigo: que vontade de ajudar a igreja. Eu: é mesmo? Poxa, eu gostaria de permitir que o pastor terminasse a obra, terminasse isso, terminasse aquilo. Se eu tivesse dinheiro, e eu fui ouvindo aquilo, porque eu sei que quem fala e não faz nada, nunca acontece. Eu falei assim: Todinho, você não dá um saco de cimento? Aí. Tinha um certo homem que orando falou assim: Deus, se eu tivesse uma casa, eu te dava. Se eu tivesse carros, eu te dava. Se eu tivesse dinheiro, eu te dava. E foi falando o que ele daria para Deus. E ele ouviu uma voz: me dá um porquinho. E pô, Senhor, só tem um porquinho. Muitas das vezes é assim na prática. Nós não temos coragem. Meus amados, muitas pessoas hoje querem viver de reserva, mas eu quero te dizer, a reserva não vai servir no dia mau. Vai errado guardar? Ninguém está falando isso. Mas se a sua esperança estiver no dinheiro, a sua força é pequena. Nós devemos ser só um canal de bênção, só um meio. Como se fosse um rio. Estou falando com vocês algo que eu vivo na prática. Um dia eu ouvi pastor falando uma coisa. Pastor Larry tinha umas coisas meio doidas, né, pastor Luiz? Ele falava: dízimo é para novo convertido. Aí eu, sedento, tudo que falava eu engolia. Tem que bater asa e voar. Eu ia bater. Né? Ler de cabeça para baixo, você ia aprender. Eu ia ler. Qualquer coisa eu tapava. Ele andava com Deus, eu não, então quero andar. Né? E quando você vai com a vontade, Deus faz, né? Graças a Deus. Estabeleci uma porcentagem que eu ia dar para Deus. Eu acho que em 2006, já fui tentado algumas vezes voltar para trás. Eu gosto de pensar em porcentagem. Porque dar o que sobra é fácil. Agora dá o que falta. E muitas pessoas, por mais que as entradas aumentam, ao invés de enxugar e agora começar a viver com aquela quantidade ali que você falava que seria o suficiente, não era assim? Não, se eu tivesse um salário de 2.000, eu ia fazer isso, isso e isso. Mas agora você tem. E o que aconteceu?
você deve mais. Sua situação financeira piorou. Agora as pessoas que você anda é um padrão mais enjoado, então custa mais caro manter esse tipo de vida. Agora aquele curso que você fez te deu um problema que você precisa de um outro. A minha irmã formou de engenharia, mas agora ela precisa de um outro curso para conseguir dar aula, nem sei o nome. Não, se eu tiver esse, para onde? Nós começamos a ser empurrados pela pressão da sociedade, não desenvolvemos. Estabeleça alvos missionários. Estabeleça uma pessoa, talvez dentro da comunidade, uma pessoa que está chegando na igreja, que você vai começar a ajudar, não a igreja. Comece você a produzir. Será que tem uma mão de obra que talvez daria para você dar? O que você poderia fazer para abençoar? Eu trabalho 5 dias, você poderia dar um para o Senhor? Não, mas aí ia me atrapalhar. Vai entrar na falta de fé. E automaticamente você não vai desenvolver. Sabe por quê? Se o amor estiver no dinheiro, isso é um mal que precisa ser tratado. Eu lembro uma vez, eu lutei com Deus mais de uma semana por causa de um relógio. Chegou um ponto que eu sentei no chão, comecei a chorar, falei, tá bom, Deus, eu dou. Mas você foi num culto, alguém fez um apelo, ninguém falou nada comigo, eu só ouvi uma voz, dá, eu falei, se não dou. Se dá, eu falei assim, não, sai toda seta. Dá não. Por quê? No ano de 2012, eu havia orado 7 anos para ter um carro e uma moto. Aquele ano, pela misericórdia de Deus, passou uns 5 carros na minha mão. Estava morando em Curitiba ainda, uma moto. E no final do ano, a vozinha, né? Sabe o que eu aprendi? Satanás não manda dar nada. Precisa lutar não, na hora que chegar uma voz. Tem gente, quando alguém morre, fala assim, agora eu vou fazer uma limpeza aqui nessa casa. Combinei com a minha esposa, no feriado, nós vamos dar uma geral lá em casa. Papel velho, quando eu estudava, não sei o que, foto rasgada, um monte de coisa a gente vai guardando. Assim, vamos fazer uma limpeza nesse negócio aqui, ó. Porque quando a gente muda e tem que ir para um lugar que é de avião, a gente tem que desfazer de tudo. Um monte de caco de coisa. Lá no seminário mesmo, misericórdia, o cara vai na rua, vê uma tábua, não vou usar. Só que já tem 10 que falou a mesma coisa, você chega lá, hoje mesmo saiu uma estrada cheia de lixo. Eu tenho mais umas 3 caçambas para sair lá. Eu não levei nada daquilo para lá. Cabo de antena, dá para amarrar, ainda tem mais de 1 quilômetro de cabo de antena. Aí você vai vendo negócio pela metade. De onde saiu? Não vou precisar. Tem coisa que eu nem quero, você quero nada, quero não. Não vai usar. Não cria até um amor ao lixo, né? Eu tinha um cara que era assim, ele tinha uma paixão pelo lixo. Né? Tinha às vezes uma coisa boa, né? Ele ia numa reciclagem trazer bombona de 5 litros. Rapaz, mas trazia coisa. Agora estou jogando tudo fora, não está lá mesmo. E nesse ano dos carros, final do ano, Deus ministrou. Minha irmã tinha ganhado gêmeos, missionária. Meu cunhado está até na Austrália. Quem lembrar em oração, o nome dele é Highlander. Então ele está lá orando, pedindo para Deus abrir uma porta, tirando o visto de turismo, para ir minha irmã com mais as 3 crianças. E lá é um pouquinho complicado, porque o custo é muito alto, né, no país. Mas graças a Deus, Deus tem encaminhado. E nisso veio uma voz, dá o carro para eles. Aí eu... Pior que quando você vai acostumando com a voz, é ruim. Aí você vou jogar a responsabilidade para a mulher, né? Assim, amor, vem na minha mente dar o carro para a Highlander. O que você acha? Ela, dá. Eu, poxa,
não tivesse um consenso, era mais fácil, né? Não, a mulher não dá a favor, cara, não dá certo. Amém. Arrumei uma carreta de graça, carreta levou esse carro até Betim, um outro rapaz levou até no Espírito Santo, chegou lá e entregou para ele. Sabe o que é interessante? O pai dele, aposentado de uma empresa em Minas, chamada Acesita, ArcelorMittal, uma empresa Ford de aço, multinacional, prometeu que ia dar um carro para ele. Sabe o que é interessante? Deus às vezes usar o missionário para abençoar o outro. Quem podia, não pode fazer. É um mistério o reino de Deus. É impressionante. Quantas vezes eu olho, tem uma mensagenzinha do missionário me abençoando, eu falo assim, ô rapaz, esse homem é abençoado. Esse dia eu falei com a minha esposa, falei assim, Lorena, Highland na Austrália, pode ter certeza que se pingar lá o dólar australiano, vai pingar cá. Porque é fértil o reino. Mas sabe o que é? Talvez você não tenha coragem. Pergunta ao pastor, tem algum missionário? Tem alguém que a gente ora? Tem um irmão, tem uma irmã? A Bíblia fala para nós ajudarmos, mas às vezes nós queremos jogar essa responsabilidade nas costas só da igreja. Não, eu estou dando o meu. Isso é obrigação, meu querido. Não é a igreja que estabelece isso não, isso é Deus. Agora, você tem coragem de mudar os seus compromissos com Deus? Começa com o básico. Deus, eu não vou mais negligenciar os dízimos. Eu não vou mais furar nessa área. Mas tem que ser automático. Sua mente tem que pensar assim, ó, entrou 10 vezes 10, porcentagem. E sempre eu gosto de trabalhar acima. Por quê? Você pode errar. Tem pessoa que a administração é horrível. E outra coisa, talvez dá para enxugar algumas coisas e fazer com que o reino avance. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo número 8, versículo 3. Lucas, capítulo número 8. Versículo 3. Lucas 8, 3, amém? E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Essas mulheres serviam Jesus com os seus. Por que você quer servir com o bem do outro? Com os bens delas mesmas. Interessante, né? Que eram mulheres. Mulheres sustentando o ministério de Jesus, né? Não é o que a Bíblia está falando? Mulheres prestando assistência. Olha a necessidade de ter iniciativa para que o Evangelho cresça e desenvolva. Olha a necessidade de você acordar. Eu gostaria de te desafiar. Faz um compromisso com Deus, pessoal. Espera para ver se as coisas não vão melhorar. Eu particularmente, não é uma regra, mas eu acho importante dar oferta missionária. Eu acho importante. Por que você acha importante? Porque você é missionário? Eu acho também. Conheço missionários no campo que, se trabalharem, vão presos, deportados, porque estão ilegal no país. Lê os livros de heróis da fé. Jorge Mille
ofertando para Hudson Taylor. O reino de Deus, ele avança, mas há uma necessidade. E eu quero te dizer uma outra coisa. Eu acho muito mais fácil dar dinheiro do que dar sua vida. Muito mais fácil. Se o pastor fazer um apelo aqui, para levantar um recurso, para construir uma igreja, lá em Itaparica, constrói. Agora, um pastor integral, na mesma hora do apelo, já tem? Três igrejas, tem 3 pastores integral aqui para largar a vida e viver só dessa forma? Tem? Amém? Ué? Está vendo que o recurso é fácil? Arrumar um pedreiro para dar uma semana de mão de obra, arruma, pastor? Mas se apertar, mais fácil do que um obreiro integral, né? Por que assim? Por qual motivo? Precisamos olhar para os nossos corações. Servir com os bens é só um detalhe. Eu quero melhorar financeiramente. É válido. Mas não deve ser para te engrandecer, deve ser para glorificar a Deus. Eu quero ganhar mais, para quê? Eu quero dar mais. Mas a fidelidade é medida no pouco. A mordomia é medida no pouco. A honestidade é medida no pouco. Dado que sobra, Jesus aplaudiu? Os fariseus davam do que lhe sobravam. E a mulher dava do que lhe faltava. Eu acho até na hora de dar, nós temos que ter sabedoria. Teve um homem lá em Belo Horizonte, se não me engano, não lembro se é pastor Jeremias, ele fez um culto na igreja chamado Culto do Amor. Todo mundo deveria levar alguma coisa para doar. Então a igreja, Culto do Amor, aquela igreja que ama, calorosa, vamos lá. E começaram a levar as coisas. E quando chegou o dia do Culto do Amor, o pastor foi olhando as coisas, ele chegou do lado de fora, foi puxar uma gaveta, um guarda-roupa todo inchado, daqueles que tomam chuva, olhou um ventilador sem hélice, só o motor com o negócio. Daqui a pouco um paletó parecendo um tabuleiro de xadrez. Aí no meio daquilo tudo ele achou uma camisa social amarela e falou assim, oh, glória a Deus, uma camisa boa. Quando ele abriu, uma marca de ferro queimado. Falou assim, amém. Beleza. Na hora do culto, levou algumas coisas lá para frente. Falou assim, ô gente, eu quero dar um aviso. Quem é dono desse ventilador sem hélice, podia vir aqui pegar, por favor? Tem também um paletó xadrez, alguém podia aqui vir pegar? Tem uma camisa aqui com a marca de ferro. A igreja em silêncio. Ele falou assim, deve ter sido o demônio que trouxe as coisas para cá. Falou, vamos fazer uma fogueira. Diz que colocou gasolina, aquilo tudo lá do lado de fora. É verdade isso, não é história não. E meteu fogo. A pessoa às vezes dá um sapato. Sapato só tem um pé bom. Verdade, igual faz o bazar aí, ó. Na hora que vier lixo, tem que ter coragem. Ó, isso aqui não serve para ninguém, não. Ó, isso aqui não é doação, não. A gente traz as coisas, é assim, né? Não, traz de uma coisa boa, porque você sentir falta, misericórdia, espírito de mendigo. Tem que repreender, amarrar, orar, fazer intercessão, libertação. Não é? Vai doar um ombro de uma perna só. Doação de dentadura, sai fora. Não é assim? Tem gente, a criança tem 20 anos, está com um carrinho de bebê em casa, ainda guardando para o neto. Misericórdia.
Verdade, irmãos. Verdade. Nós precisamos aprender a lidar. Abençoar igual nós gostaríamos de ser abençoados. Tem coisa, às vezes eu olho uma camisa e falo assim, não, isso aqui se você for dar é para alguém trabalhar. Ó. Você trabalha no mato aí, você quer essa camisa? E tem pessoa, deixa eu te ensinar, que ela não vai usar bem o que você vai dar. Normal, você não deu? É dela. Quer brigar agora? Tempo atrás peguei um jovem, levei no shopping, compra um sapato para você. Ó. Daqui a pouco eu vi que ele vendeu o sapato, nem falei nada com ele. Não dou mais, nunca mais dou nada para ninguém. Mas ele achou melhor, vendeu, talvez o sapato não deu certo, depois ele não gostou. Talvez ele tinha uma outra necessidade. Por que eu quero esperar só o pior dele? E não o melhor? Meu, não ganhe nada. Você está plantando o quê? Nada? E quer colher o quê? O reino de Deus é interessante demais. Você viver para Deus é um negócio. Hoje eu estava falando com um rapaz. Pai, às vezes você está com problema de todos os lados, mas você está em paz. Você está tranquilo. Tem hora que eu tenho que até cuidar, porque senão tem hora que eu fico querendo partir. Você se eu pudesse já ir para Jesus, maravilha. Ah, mas suas filhas, eu não vou estar aí, vou cuidar como? Vou ficar preocupado com isso? Ah, mas estou indo para lá, uma hora nós vamos encontrar. Não é o que a Bíblia está falando? É errado eu crer assim? Ah, mas é simples, claro que não. Eu tenho que alimentar minha mente com essas coisas. Minha mente quer pensar nas coisas da carne. Minha mente quer pensar em ajuntar. Minha mente quer pensar em aparecer, em mostrar. Mas a palavra quer dizer para mim que Deus deve ser glorificado. Que Deus deve ser exaltado. Eu quero melhorar. Qual compromisso você vai fazer com Deus? Não tem nada a ver comigo. Qual objetivo você vai fazer com Deus? A melhor oferta que você pode dar, se capacitar e ser um obreiro integral. Tem um desafio lá na ilha, né, pastor? Tem gente para ser pastoreada lá? Não, isso aí. Desafio de oração. Não, orar. Mas você quer o quê então? Meus amados, nós precisamos acordar, despertar. Pessoas estão morrendo, você nunca ouviu o Evangelho. Nunca ouviram. Tem lugares que tem faltado. Eu olho, uma igreja dessa, misericórdia de Deus, vocês têm uma boa doutrina, Provérbios 4, porque vos dou uma boa doutrina, não deixes o meu ensino. Agora é certo guardar só para vocês? Não seria uma forma de egoísmo? O que estamos recebendo é tão bom, vamos esconder. Né? Não fez bem para você ouvir essa mensagem? Receber esse alimento aqui nesse lugar que você tem recebido? Ser bem nutrido? Não está aqui ouvindo sobre loucura? Vem, traz isso, faz aquilo, pirueta, salto mortal. Não seria bom que outros ouvissem? Que outros recebessem? E o que você vai fazer? Quais são os passos que você vai dar? Quais são as decisões que você vai dar? Abra sua Bíblia em Mateus 6,3. Mateus capítulo 6, versículo 3. Diz assim: Tu, porém, ao dares a esmola,
Ignore o que tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Tem visto que tem pessoas que gostam de abençoar, mas também gostam que outros vejam. Sabia que eu já dei ofertas em papel, escondido? Põe no meio das coisas da pessoa. Que às vezes vinha na minha mente, por que você quer mostrar que é você que está dando? Por que você gostaria que a pessoa visse que é você que deu? Talvez você não tenha problema com essas coisas, na minha mente chega. Na sua não chega, maravilha, glória a Deus, mais fácil. Está vendo esse piso? Fui eu que dei. O som, eu também. Para Deus não vale nada. Lamentável. Nós podemos ter o máximo de dinheiro. No inferno, nós não vamos conseguir comprar nem um copo d'água. Com todo o dinheiro do mundo. Nem uma gota d'água nós vamos conseguir comprar no inferno. O teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. É uma promessa. É uma promessa. Desenvolva a mordomia. Chegou seu pagamento, ó. Deus, me dá sabedoria. Esse dinheiro não tem dado para nada. Que aí você já jogou sal grosso, já tomou banho com sabonete abençoado. Já fez de tudo, mas não resolve. Começa a tratar os problemas. Talvez tem pessoa na praça que você deve, aí a pessoa passa lá, você vira. Tem que consertar, é um problema. Tem gente, sabe como é que é um jeito bom do crente pagar? Você fala assim, ó, vou lá no seu pastor e vou falar que você está devendo. Ou você paga, ou eu vou falar com ele. Está repreendido todo demônio. Seu pastor Luiz, o que o senhor acha de uma pessoa que canta no louvor e não paga suas contas, suas dívidas? Ah, pastor, não, eu acho isso. Aquela pessoa. Terrível, gente. Eu vendo coisas fiado. Vender para crente. Claro que aqui ninguém sofre disso, aleluia. Aqui não tem nenhum problema desse, só dias d'água para frente. Meu querido, eu quero dizer, pelo menos uma desculpa você pede. Coloca lá sua cara. Ô irmão, queria te pedir perdão, estou aqui cheio de vergonha. Mas não é certo o que eu fiz, eu marquei com você. Não estou conseguindo cumprir. Você quer que eu lave a sua casa, lave o seu carro, faça uma faxina, eu presto algum serviço de pedreiro, tenho alguma coisa para consertar. Eu gostaria de resolver, eu quero melhorar minha vida financeira, e esses negócios estão me travando. Já tem mais de 20 anos que eu vivo desse jeito. Só lenhando um, lenhando o outro, né? Ah lá, lenhei mais um, ó. Eu sou o cara. Ah, o nome está sujo, não dá nada não, 5 anos limpo, é assim mesmo. Já sujou o meu 3 vezes. Terrível, meus amados. Claro que aqui ninguém tem esse problema, aleluia, glória a Deus. É triste, mas nós gostaríamos que melhorasse. Mas os braços às vezes estão cruzados. Precisamos tentar resolver, fazer um esforço. Tem coisas que às vezes nós vamos deixar de comprar para fazer uma outra coisa que é mais importante. Tem dia que chega um horário à noite em casa, aí eu estou deitado, queria ver um vídeo, um filme.
Aí vem assim, rapaz, não tem uma coisa mais importante para você fazer agora? Para andar com Deus é uma linha fina. É errado ver filme? Não, é errado ter prioridades erradas. Pô, eu queria comprar isso aqui. Aquilo ali não serviria. Ah, tem essa calça aqui, é 400, porque tem o quê? Um nome aqui nela. Pô, mas a outra é 100. Você vê a diferença no tecido? Não. Por que você quer essa calça? Você já examinou dentro do seu coração? Você pode me convencer com seus argumentos? Claro que você pode. Você pode dar os melhores argumentos, eu acreditar, beleza. Mas você convence aquele que sonda os corações? Mas não é errado. Estou falando, às vezes a gente dá alguns exemplos, é pessoal. Não é doutrina. Fui fazer um óculos. Cheguei na ótica. Pensei, agora eu vou fazer um escuro. Fui olhar, olhei um, olhei outro. Falando Elias, não é uma regra, viu? Quando eu olhei no espelho, por que você quer esse óculos? Aí eu, não existe isso, sai fora. Pode sair de lá sem fazer o óculos. Porque na hora que eu coloquei, eu senti um negócio, poxa, vim embora sem, e falei assim, chatice, né? Fui embora. Pois isso nunca aconteceu comigo, beleza. Agora eu quero estar sensível. Isso é exagero. Eu prefiro exagerar e chegar no céu do que relaxar e passar a eternidade no inferno. Não vou poder fazer mais nada lá. E é fácil. Não pense que é difícil você se enganar. Vira e mexe na oração, preciso tratar algumas coisas. Deus, essa área eu vou ajeitar aqui, vou ajeitar aqui. Porque cada vez você vai tendo mais informação e não faz, você vai se tornando mais cúmplice. E se torna um problema. Tudo que você quer fazer deve ser para a glória de Deus. Deus, eu queria desenvolver um negócio. Qual o seu plano? Tem Deus no seu plano? Às vezes nós fazemos e no final nós pedimos para o pastor orar e abençoar. Ele vai lá e financia um carro. Ô pastor, abençoa aqui o talão, né? O carnê de parcela. Pastor, abençoa meu cartão de crédito aqui que eu vou fazer umas compras daquelas. Não dá certo. Precisamos desenvolver. Quais áreas você vai desenvolver para o reino de Deus avançar? Qual parte do seu dinheiro vai entrar nisso? Qual o desafio que você vai propor para você mesmo? É você e Deus, meu querido. Já não entra o pastor, não entra eu, é você e Deus. É sua vida. Igual eu falei, eu acho importante você pensar no missionário, orar e fazer alguma coisa. Eu acho. Isso é pecado? É errado? Porque eu sei que é importante. Tem várias missões, sei na internet, missões que o pastor conhece. Talvez missionário da igreja. É coisa fora. Dízimo é uma parte. Estou falando de coisas fora. Além, nós fazemos um pouco mais, damos um passo um pouco mais. Olha para a mensagem de Jesus, se te mandar andar uma milha. Se bater de um lado, Jesus nos desafia a fazer mais. Vocês têm a luz de fazer mais. A mensagem que vocês têm é caldo grosso. Está ali na biblioteca, pela misericórdia de Deus, vocês são privilegiados. Graças a Deus, se eu conhecer alguém aqui na Bahia, na região, eu tenho um lugar para indicar. Congrega lá, que lá tem mensagem. Que é terrível, tem lugar que não tem.
Aí você vai pelos nomes que você imagina, né? Não, acho que Batista ainda tem uma linha boa, eu acho que... Mas você pode estar enganado. Que pode ser uma vertente do fogo consumidor. Você acha que a igreja manda pessoas para o inferno? Hein? A igreja também manda para o inferno. Dá um caminho que não vai chegar, vai fazer como? Você fez tudo, mas o caminho não chegava, a estrada não levava para lá. Você pôs todo o seu esforço. Ah, mas Deus vai aceitar. Deus não vai contra a palavra dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O princípio é mais importante do que a palavra do pastor. O pastor falar besteira, se eu falar besteira, Deus não está com a besteira, não. Deus está com compromisso com a palavra. Orfanato. Já foi no orfanato fazer uma visita? Ah, mas eu não tenho, não posso. Faz um investimento de R$5, 3 pacotes de pipoca. Estoura na sua casa, compra mais R$1 lá de papel, de saquinho. Vá um dia no orfanato para você ver. Fui no orfanato, levei minhas filhas. Minha filha com a pressão psicológica meu, eu falei assim, olha aqui, ó, você tem pai. Hoje seu pai vai ser pai das outras crianças, fica na sua aí. Empurrei ela para lá, falei, você vai ficar aqui, eu vou ser pai dessas crianças. Egoísmo danado. As crianças me apertando, querendo brincar. Criança doente. Você olha assim, você, poxa, lamentável, cara. Cheguei no lugar, não pediu credencial, não pediu nada. Eu pensei assim, poxa, o povo aqui acho que é tão pouca visita que tem que aceita qualquer um para vir. Já foi no asilo? Minha mãe trabalha no asilo. Um dia eu fui lá, tinha uma velha que queria casar comigo. Os velhos carentes. Certo dia, tinha um casal brigando muito. E o motivo da briga era que o vovô morava em casa. E a mulher, eu não aguento seu pai não, cheio de mania, só come feijão se for assim, só come farinha desse tipo, eu não aguento mais não, para mim não dá. E o cara, né, por causa da mulher, assim, poxa, estou numa sinuca de bico que brava. Chamou o pai, pai, não dá mais não, o senhor tem sua aposentadoria, né, aluga uma casinha, aqui não dá mais não. O pai, né, respeitou. E o netinho, ali ouvindo a história, né. E nisso, o filho dá um cobertor para o pai levar, ó, leva pelo menos essa coberta aqui, né. Se eu não dormir no frio. O filho vai, vovô, peraí. Corre no quarto, pega uma tesoura e vem. Aí pega a coberta na mão do vovô e começa a cortar. Pai, o que é isso, menino? Por que acabaram de fazer isso? O pai com o coração partido já. Assim, por que você está fazendo isso? Eu assim, não, papai, eu vou guardar um pedaço para quando o senhor ficar velho, eu dar para o senhor também. É a vida. Não é verdade? É a vida. Então, às vezes, nós estamos dando um duro danado, mas pode ser que as pessoas vão esquecer de nós, mas Ele não esquece. Ainda que uma mãe esqueça de amamentar seu filho, eu, todavia, não vou esquecer de vocês. Então, nós precisamos confiar. A mordomia, ela é um ato de fé. É pela fé, é um esforço. Dado que sobra, não tem mérito nenhum. Cacareco, lixaiada, não tem mérito nenhum. Põe fogo lá na sua casa, ó, faz a fogueira do amor lá. Ó. Sério, repreende. Na hora que você vê assim um negócio, misericórdia, tem cada coisa que dá doido. Tem um seminário lá, tem uns rapazes, tem coisas, se eu descobrir, eu até brigo, falo para a pessoa, não, pode ficar ofendido comigo, não tem problema não. Não tem não. Porque sabe o que é? Às vezes a pessoa junta aí as ONG, não sei quem, né, para ajudar isso, aquilo. Aí agora irmão, irmã.
Errado. Nós precisamos ter um espírito bom. Vai que amanhã você precisa de uma ajuda. Sabia que a vida dá umas voltas? Talvez hoje você está, ó, mas amanhã você está, ó. Na Bíblia aconteceu um monte de vezes, tempo de fome, tempo de guerra, tempo de cerco, tempo de escassez. O que Paulo falou? Eu aprendi a viver na pobreza, na riqueza, e ele deu um conselho: se você tiver o que comer e o que vestir, estejai-vos satisfeitos. Seja grato pelo que você tem. Seja satisfeito pelo que você tem. Talvez não é muito, mas você está vivo. Talvez você está com saúde. Tem pessoas hoje com recurso, mas com a saúde limitada. Você tem os braços, né, talvez para trabalhar, fazer alguma coisa. Confie as suas finanças para Deus. Não estou falando para você fazer nenhuma loucura, promessa de doideira, mas muda a sua mordomia. Seja um administrador melhor. Seja um investidor melhor. Estou falando para vocês de algo que eu vivo na prática. Mas interessante você fazer um alvo de quanto você quer dar de um dízimo no ano. Interessante você fazer um alvo de quanto você quer ofertar no ano. Rapaz, você vai criando um desafio. E é satisfatório. É gratificante. É honroso nós vivemos assim. Gratificante. Nós olharmos e vemos o reino avançar. Pastor, lançar um desafio, ó, entra junto. Abraça. Motiva. Murmura não. Porque, meu querido, se você for comer em outro lugar aí, estão oferecendo cada coisa e ainda tem que pagar para comer. Está terrível. Está igual na época da igreja católica. Tinha tanto pedaço de cruz sendo vendido que era de Jesus, que dava para construir a arca de Noé. Campanha de tudo, mas não muda a vida. A gente veio falando, faz isso, faz isso, faz isso. Agora nós entramos nesse campo aqui para encerrar, o campo da fé. Isso aqui você não precisa dominar muitos números. Você não precisa entender sobre taxa Selic e juros compostos. Você precisa dar pequenos passos. Mas passos consistentes. Fez um desafio? Antes, ora, pensa de novo, espera a emoção passar, para quando você fizer, você não voltar atrás, fazer um vó de tolo. Seja fiel. Eu gostaria de te pedir, se a sua vida não melhorar, eu gostaria que você me comunicasse. Gostaria que você falasse assim: pastor, não funciona. Mas eu vou te fazer umas perguntas sobre a sua integridade espiritual. Não, pastor, eu só assisto imoralidade uma vez no mês no telefone. 29 dias eu ando, beleza. Decadência. Porque se eu falar com você que eu conheço um homem, que ele só tem relação com outro homem uma vez no mês, e ele fala que não é viado, você não vai acreditar. Né? Você não, mas então é um vício. Uma vez por mês é vício. Uma vez por semana é vício. Precisamos ser fiel. Fiel no pouco. Talvez hoje você tenha só um pouco, mas você é fiel. Você é zeloso. Você é cuidadoso. Você está atento. Quando você vai gastar, você... Mas não é importante isso daqui. Porque se você é consumista, é um tipo de vício. E há a necessidade de ser liberto. Talvez cartão não cabe nem na carteira. Hipercard, Magazina, não sei quem, Le Biscuit, Bradesco. Rapaz, cartão...
Você juntar tudo, vira até um leque. Talvez uma boa coisa seria já começar a reduzir. Mas quando você olha que o vínculo é muito emocional, aí que é bom, você partir nos 200 pedaços. Se eu vou divorciar de você hoje, não tem volta não. Esse divórcio aí pode. Não vou fazer mais conta. Como eu vou fazer? Você não vai fazer. Mas eu precisava, vai chegar o final do ano. Não, só esse ano. Nunca vai ser liberto. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o coração. Hoje. Dia de hoje. Quero melhorar. Te ofereço essa cruz. Mas eu sei que vale a pena. Porque Deus é fiel. Amém? Deus abençoe. Shalom, Pastor Luiz.